Tá gravando isso? Ultimamente está demorando para gravar. O que será? Perfeito. Sejam mais uma vez bem-vindos aos nossos encontros com as aulas de antropologia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema extremamente relevante, atual, fundamental para compreendermos, né, as questões ligadas ao masculino, ao feminino, as questões ligadas a gênero, mas também muito importantes, porque temos percebido uma agenda, né, se podemos falar assim, uma agenda reacionária, extremamente conservadora, uma pauta de retrocesso, principalmente quando se fala dos direitos reprodutivos, né, em especial, no caso aí, obviamente, estamos falando das mulheres. Vamos adentrar, discutir um pouquinho essas questões de gênero, que são sempre muito importantes, principalmente num tempo de pandemia e isolamento social tão fortalecidos e que nos demonstram, né, e os índices têm demonstrado o aumento da violência doméstica. Falamos de suicídio nas aulas anteriores, na aula passada, né, e também percebemos, né, como o impacto disso. Então, questões de gênero, como alguém já disse, atravessam, né, boa parte da sociedade, estão na sociedade, e não há como não nos furtarmos, né, de fazermos essa reflexão, né? E vamos fazê-la a partir dos fundamentos da sociologia, da antropologia, mas também eu gostaria de fazê-lo a partir principalmente, de algumas estratégias discursivas, né? Com essa aula, a gente trabalha as questões de patriarcado e gênero, trabalha as questões que estão ligadas ao masculino, ao casamento, ao feminino, mas também aproveitamos para trabalhar algo que é muito importante para o trabalho de vocês, que está ligado com a natureza do discurso. Aquilo que lemos, ouvimos, falamos, e que muitas das vezes encerra posições duvidosas. Vocês vão se lembrar que eu disse que uma das tarefas no trabalho visa a interpretação dos dados, dos registros, das entrevistas, daquilo que as pessoas falam. E nós vamos partir nessa aula de um trabalho que geralmente é feito pelo pessoal da comunicação a respeito dos discursos que se pretendem, né, se vendem como discursos feministas, mas que ainda continuam imbuídos de problemas de gênero e de patriarcado, né? Então, nós vamos, para essa aula, contar com a ajuda, né, de uma análise discursiva a respeito das questões que estão nas principais revistas, né, vamos colocar assim, nas principais revistas direcionadas ao público feminino. Então, nós vamos procurar partir, né, das relações de gênero, das relações patriarcais, né? Presta atenção, quando nós falamos de patriarcado, nós falamos de um sistema ideológico. Muitas das vezes as pessoas, o senso comum, utiliza a palavra machismo. Não está errado, né? Mas quando nós falamos de patriarcado, a gente tem uma noção melhor, porque estamos falando de um sistema que carrega todas essas coisas. Então, para discutir isso, a gente vai pensar qual é a imagem construída a respeito da mulher na sociedade atual, né? Então, este estudo que nós vamos aqui, pelo menos destacar muito rapidamente, sem nos determos nele, mas para trabalhar as questões de gênero e de patriarcado, é que tem-se a ilusão, né, principalmente no século XXI, em sociedades modernas, capitalistas, tem-se a ilusão, principalmente no país como o nosso, de muito consumo, de muita, digamos assim, erotização do feminino, né? A moda, né, voltada para as mulheres, é claro que moda em todos os países,
tem muitas das vezes o mesmo objetivo, mas no Brasil ainda tem o acréscimo da erotização. E tem-se uma pretensa, uma falsa percepção de que a mulher no século XXI, ela é autônoma, ela é emancipada, ela é dona do próprio nariz, ela ah, faz o que quiser da sua sexualidade, não precisa se reprimir, escolhe seus pares, suas relações sexuais. Então, esse estudo, né, da imagem construída, essa análise de discurso, foi feita uma análise de discurso, né, ele passou na época, né, ele tem alguns anos, ele não é tão atual, porque eu nem sei, viu, gente, se essas revistas ainda existem. Ouse e Nova. É um recorte, né? Já fizemos com Cláudia, já fizemos com Metropolitan, outras revistas. Tem revistas mais modernas, mas esse estudo ele é muito representativo de como que a narrativa das revistas passam a ideia de uma mulher emancipada, autônoma, protegida, dominante, muito longe daquela imagem, né, do século passado, da mulher submissa, dominada, né, e que cujo prazer estava muito relacionado para o masculino, em detrimento do masculino. Então, é preciso, nessa aula, a partir dos apontamentos, pensarmos, né? Até porque existe muita gente, principalmente entre políticos e políticas, né? Representantes do poder público do sexo feminino, que falam abertamente de que o feminismo é algo desnecessário, de que não há necessidade, de que não precisa das pautas feministas. Então, é esse o nosso objetivo. Então, vamos pensar aqui que mesmo nos discursos que se propõem libertários da mulher, emancipadores e valorizadores de vários outros papéis que a mulher passou a desempenhar nos últimos anos, mesmo esses discursos são carregados de problemas e de estereótipos, né? Então aí nós partimos também, né, de Simone de Beauvoir, quando ela, numa frase que é emblemática para o movimento feminista, é emblemática porque quando ela diz, né, muito aí na ideia da construção social do ser mulher, né, do ser feminino. E ela diz, não se nasce mulher, você torna-se mulher, né? Ou seja, não está no biológico, né? Não está na genitália. Há uma construção social em torno do feminino, performatizando, colocando como que a mulher deve se comportar, como tem que ser, o que a mulher fala, o que age, a sexualidade. E toda essa construção performatiza, constrange e está para dizer o que uma mulher tem que ser. E por que esses discursos? Porque as sociedades ainda são patriarcais, né? As sociedades, via de regra, ainda são dominadas por um modelo ideológico de práticas construídas, discursivas, que perpassam boa parte da sociedade, que são práticas carregadas do patriarcado. Foi lá no início da história da humanidade, na quase totalidade das culturas, muito pouquinhas culturas eram matriarcais, muito pouco, gente, muito pouco. Dizer que tinha no passado cultura matriarcal e cultura patriarcal, conversa fiada, balela, é uma ou outra tribo, uma ou outra, e mesmo assim com muitas dificuldades. Então, enquanto vamos pensando nesses discursos, e vocês estão vendo aí pequenas fotografias, né, do feminino, né, da representação, aqui no caso imagética primeiro, vamos trabalhando aí as questões ligadas a gênero e patriarcado. Um primeiro conceito que é muito importante ter em voga, né? O que é casamento? Né? Como que as teorias de gênero percebem o casamento? O que é o casamento? Né? Não vamos entrar aqui naquela questão vitoriana, o que é casamento? Não nos interessa muito. O que nos interessa muito é que o casamento ele é um modelo estruturado para
reproduzir uma moralidade e veicular contenção, moderação e um certo autocontrole burguês fundamentais para a vida familiar e, principalmente, né, em torno, né, para o chefe de família, para o marido e pai. Então, como um modelo que retrata uma moralidade e propõe uma contenção e moderação, ou seja, a sociedade constrói práticas discursivas, já falando para os jovens, quando é que você casa, quando é que você casa, com a mulher, então nem se fala, a mulher já nasce para o casamento, já é moldada para o casamento, sua sexualidade é reprimida em função do casamento, a mulher é preparada, adornada, lapidada para produzir um casamento muito rápido, né? E, além dessa questão da contenção, da moderação, existe dentro do casamento uma enorme assimetria, né? Fazendo com que o gênero masculino ele se destaque em relação ao gênero feminino. O casamento é também, nas sociedades ocidentais e também nas orientais, na maioria delas, moldado para a valorização do laço da mãe com os filhos, né? Uma certa expectativa de que o homem seja o provedor, né? E isso justamente para reafirmar o papel determinante do marido, né? E esse papel, né, faz com que fortaleça esses ideais burgueses dentro do casamento, né? Então, esse é o casamento, né? Ele está disposto assim nas nossas sociedades. Já o patriarcado, que é muito mais amplo, né, e perpassa não só o casamento, quanto tantas outras instituições das práticas da nossa sociedade, o patriarcado, é importante gravar isso. Ele é um sistema ideológico. Por sistema ideológico, subentende-se que ele carrega consigo valores, ideais, proposituras, discursos, né, que são construídos para colocar um gênero em detrimento do outro, obviamente o masculino, né? Então, é um sistema de ideias que atravessa a totalidade da sociedade, né? Então, quase tudo na sociedade perpassa questões ligadas ao patriarcado. Como sistema ideológico, ele é também um sistema de práticas sociais, sejam materiais, sejam imateriais, que visa, né, atribuir e naturalizar a superioridade do sexo masculino, né, sobre o feminino. Então, como sistema ideológico, está lá desde os textos sagrados mais antigos, em quase todas as culturas, né, atribuindo, naturalizando a superioridade do masculino e, como construção social, ele vai, né, além de atribuir e naturalizar, ele vai construir e defender papéis sociais e também simbólicos para o feminino e para o masculino. Obviamente, papéis subalternos, papéis privados, do lar, da criação, da maternidade, né, da ideia de que a mulher tem que ser reprodutiva, tem que ser mãe, né? Eu aqui abro um parênteses, né? Nós começamos com a frase de Simone de Beauvoir e existem construções, frases dentro da sociedade que são muito fortes, né? E já que nós falamos dos papéis do feminino, né? Privado, mais do lar, poucas experiências amorosas, sexuais quase que nenhuma, né? Pelo menos é o que se espera, é o que se coloca para a mulher antes de casar. E tem uma frase muito determinante, né? Que diz assim: a mulher só se realiza quando se torna mãe. É de uma maldade muito grande, né? É de uma coisa terrível. A mulher só é mulher se ela for mãe. Se ela não é mãe, então ela não é mulher. Ela parece que é um ser que está incompleto. Ela só se realiza.
Olha a coisa perigosa, né? Uma mulher só vai ser feliz quando ela for mãe. E, ao mesmo tempo, há até uma divinização, né? A mulher, quando é mãe, tem até aquela ideia de ligá-la, né, com o papel, né, da maternidade, o papel divino, né? Aí passa muito por essa construção no dia das mães, aqueles textos dentro, principalmente das igrejas, aquela coisa, aquela idealização. Só que tem um problema essa frase. Quando diz uma mulher só é completa quando é mãe, diz o seguinte: se você não é mãe, você é incompleta. Só que aí, quando a mulher se torna-se mãe, o que acontece? Não, agora você não é mulher mãe, não. Agora você é mãe. Agora você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem que pensar nos seus filhos, né? Você tem que amamentar seus filhos. Você tem que só pensar nos filhos. E aí destrói aquela pessoa, aquele indivíduo, né? Como se a sexualidade acabasse para aquela pessoa, né? E se for uma mulher de determinada idade, então nem se fala. Então, vejam como essas construções discursivas são tão perigosas, mas são construções patriarcais, estão aí, né? Bom, esses papéis simbólicos, né? Eles opõem-se em dicotomias, né? O homem é assim, a mulher é assado, o homem é superior, a mulher é inferior, o homem é mais forte, a mulher é frágil e vai por afora. Um ponto que é muito importante, assumindo diversas formas, né? O patriarcado é um sistema de relações de poder, pensem sempre nisso. São relações desiguais e hierárquicas, baseadas no controle do masculino sobre o feminino. E na medida que a gente vai vendo aí as imagens, né, vamos pensando, né, as revistas pressupõem questionar essas coisas, porque elas falam, né, elas têm um tripé. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse tripé. Bom, como que o patriarcado age? Né? Ele cria um sistema discriminatório, colocando a mulher no privado e o homem na esfera pública. Né? Então, as mulheres são sempre domésticas. As mulheres são educadas por outras mães para serem domésticas. Mulher não fica na rua, menina que fica na rua. Cria mútuas exclusões, né? Com funções para as mulheres desempenharem na sua construção, e essas funções ajudam essas exclusões, né? Naturaliza a inferioridade das mulheres. Quem não se recorda, né? Quando foi deposta, né, a primeira presidente no Brasil, o outro presidente que entrou fez questão de reafirmar o papel da mulher dele, né? E uma revista muito importante, né, só para completar essas questões discursivas que estamos falando, fez uma matéria sobre a nova primeira-dama, né, naquela época, dizendo, né, uma reportagem, né, muito, o título, né, o highlight muito importante. Bela, recatada e do lar. Vocês se lembram disso? Né? Muita gente não se lembra, né? Mas aquilo era uma reafirmação. Né? A gente não tem que ter uma presidente mulher. Tá? Mulher não tem que mandar. E embora muitas pessoas concordaram, eu não estou aqui discutindo se você concordava com o impeachment ou não, que usou muito essas questões, me parece que o que estava em jogo também era justamente naquele momento questionar o fato de uma mulher exercer poder. E quando o vice-presidente assume, há uma tentativa generalizada, como também há no momento presente, justamente de reafirmar que mulher não pode ter poder. Né? Eu até esqueci, gente, eu estou precisando colocar isso nessa apresentação. Eu não me esqueço da primeira fala, né, daquela ex-primeira-dama. Ela foi chamada para falar sobre alguma coisa lá que ela estava lançando. A roupa daquela mulher, né, destoava da beleza e dela, que foi modelo durante muitos anos.
né? Eu vou encontrar daqui a pouco e mostro para vocês verem que eu não estou fazendo, não estou falando demais. Bom, naturaliza a inferioridade, papel social subalterno, e presta atenção na última frase, geralmente cai na prova. O patriarcado, talvez aqui uma das coisas mais perversas do patriarcado. Ele usa as próprias mulheres para se reproduzir, né, para explodir ainda mais, e para reproduzir as suas violências. Como é que é isso? Né? Então, as meninas aí vão se recordar como é que as mães, mulheres, educam as suas filhas. É do mesmo jeito que educa os garotos? Não. Né? Então, as mulheres são usadas pelo sistema patriarcal para perpetuar sua própria violência. Isso no plano doméstico. Mulher é educada para ser mãe, mulher é educada para casar, mulher é educada para manter as pernas sempre fechadas, com a postura polida, não falar palavrão. Mulher é educada para ter muito recatamento sexual, né? Mulher é educada para estar nesse ambiente. E, além disso, né, basta ver como que, em muitas ocasiões, geralmente, uma mulher costuma dizer, né? Não necessariamente estou dizendo que vocês todas pensam assim, mas geralmente a mulher costuma dizer: eu prefiro ser liderada por um chefe homem do que por uma chefe mulher. Esse é mais um elemento de como que o patriarcado ele vai produzindo e reproduzindo todas essas violências e usando as mulheres justamente para reproduzir isso, né? Bom, professor, sim, dá para me ouvir? É que eu tô dentro sim, do ônibus, mas eu queria falar, assim, que nós, mulheres, né, a gente é meio que usados como peça de um dominó pelo patriarcado. O patriarcado quer que nós lutemos entre si e quer que a gente reproduza esse machismo. isso. É muito complexo, né? E acho que uma outra forma que a gente pode entender isso, tem esses dois exemplos, né? De usar as mulheres, mas principalmente quando usa mulheres para questionar as pautas feministas. Não estou dizendo que você não tenha o direito de discordar de uma ou de outra questão, de algum excesso, mas quando você tem mulheres, senadoras, deputadas, mulheres que chegam nas principais esferas do poder, não só do poder, mas da representatividade e da possibilidade de transformação. Imagine o que é uma mulher ser deputada federal e, às vezes, entre as mais votadas. Olha a possibilidade que essa mulher tem em mãos de romper com essas práticas patriarcais. E aí, geralmente, algumas mulheres, principalmente nessas pautas mais conservadoras ultimamente, pegam o microfone e dizem: não, eu não concordo com o feminismo, não existe isso, não é nada disso, não, tal, tal, tal. Ou seja, aquela pessoa está fortalecendo o patriarcado. Ela está fortalecendo o poder do masculino. Ela está inviabilizando o seu próprio gênero. Vocês concordam? Isso é parecido. Eu acho que isso tem mudado. Eu concordo com o que você está falando até agora, mas eu acho que isso tem mudado, sim, tá? Essa ideia. Eu conheci, por exemplo, vi uma entrevista outro dia, por exemplo, que a responsável pela, acho que é Johnson Johnson, uma multinacional inglesa. Ela é brasileira e o marido, ela foi transferida para Xangai, parece, Pequim, Xangai, na China, não sei, para trabalhar lá, abrir o mercado lá. E o marido dela tinha um bom emprego aqui, né? E o que ele fez foi o seguinte: ele largou o emprego e foi para lá para cuidar dos filhos, né? E isso até foi noticiado na época, né? Eu estava escrevendo um livro sobre isso e ela estava fazendo exatamente esse trabalho. Eu tenho também amigas, por exemplo, que hoje elas cuidam da casa, elas são as chefes da casa, por exemplo, e o marido, esse mesmo processo hoje na família.
Então, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que existe uma tendência de mudança nisso. Não só políticos, né? Vamos sair da esfera da política, né? Grandes empresas hoje, isso tem mudado. Um esforço gigantesco das mulheres, diga-se de passagem, né? Porque realmente romper essa casca aí do masculino foi muito difícil mesmo. Mas eu vejo isso com otimismo, acho que as coisas têm melhorado. Sim, eu concordo com você que, pensando no acesso que a mulher tem ao mercado de trabalho, hoje ela é maioria, pensando principalmente em algumas profissões-chave, pensando em conquistas, de fato, a nossa geração, né, para a mulher, pelo menos nas sociedades capitalistas ocidentais, é muito melhor do que na década de 60, 70, né? 80, 90, é muito melhor. Agora, por um lado, o que talvez me preocupe é o retrocesso, né? Acho que é o risco, né, de retrocesso, o cuidado que ainda tem que se ter. O que é importante é não, eu penso assim, não, como é que eu diria, não tomar cuidado com o patriarcado, porque é uma estrutura, né? É uma construção social ainda vigente, ainda muito determinante dentro da sociedade, perpassa vários aspectos, né? Perpassa os caminhos da política, dentro das empresas, perpassa as questões nos lares, perpassa a religião, perpassa o direito. Principalmente se a gente reparar que de vez em quando você tem, dentro do mundo do direito, situações bizarras, né? Eu sugeriria, né, assim, não sei se vocês têm acompanhado, mas só para a gente não ficar, digamos assim, politizando ou achando que, por exemplo, no nosso caso, o cristianismo ou de alguns outros, mas assim, quem tiver algum tempinho e puder assistir aquela minissérie a respeito do levantamento das informações do João de Deus, né? Aquele, não sei se eu posso chamar de médium, né, lá de Abadiana, está ficando cada vez mais claro de que não era médium, mas assim, tem alguns episódios, porque se pergunta, por que que uma pessoa cometeu tanto abuso durante tanto tempo? E aí e a mesma questão do médico, eu esqueci o nome do médico, aquele que também tem uma minissérie lá de São Paulo, que trabalhava com reprodução assistida e cometeu abuso em mais de 60 mulheres. E muito poderoso. Por que, quando você tem essas questões gritantes, por que demora? Acho que aí é que a gente tem que pensar. Por que demora trabalhar essas questões? No caso do João de Deus, as mulheres que tinham coragem e que procuravam a polícia em Abadiana, registravam, iam para a polícia, da polícia iam para juíza. Eu faço questão de dizer juíza. Procurava a delegacia das mulheres, chegava na juíza, a juíza não avançava. Então, isso é muito complexo, né? Você imaginar que você tem circunstâncias em que as mulheres estão fragilizadas e que a sociedade não consegue, né, ou naturaliza, né? Aí entra uma coisa até pior. O corpo feminino é para o prazer masculino, né? Isso é um grande problema dentro do patriarcado. Não se vê a mulher, né, um pouco fora disso, né? Não estou generalizando, mas é uma construção. E quando você tem aí essas aberrações, seja lá do médico que abusou de mais de 60 pacientes, né? E todas de classe média alta, né? Porque quem é que tem 20 mil reais para pagar para um programa de reprodução assistida? O João de Deus também
caro lá os tratamentos dele lá, e ele abusou de centenas de mulheres, né? É até difícil contar. Bom... O nome dele é Abdelmaci, uma coisa assim. Abdelmaci. Obrigado. Alguma coisa Abdelmaci. assim. Abdelmaci. Né? É uma coisa assim. Exatamente. Ele é um... Como é que fala? Eu esqueci a nacionalidade dele. Eu não sei se... Ele é... Acho que é libanês, né? Roger Abdelmaci. Obrigado, né? Exato. Né? Então, esses dois casos, vale a pena... eu penso assim, uma sugestão. Valeria a pena vocês, futuros psicólogos, assistirem pelo menos um episódio de cada série. A do Roger Abdelmaci, né? E a do João de Deus. Um religioso, né? Ou falso religioso, se você preferir. E o outro médico de reprodução assistida. Aliás, um enorme cientista, diga-se de passagem. Era, não sei hoje, mas era na época o melhor, né? O que inovou até com técnicas, né? Vale a pena assistir os dois, não para vocês olharem os personagens, Roger Abdelmaci e João de Deus. Não olha só o personagem. Olha a estrutura da sociedade em volta, que é construída para naturalizar o abuso, a violência e o corpo feminino. Bom, Hoje é parecido. Sim. Eu tô até assistindo essa série João de Deus, né? E a minha reflexão, né, perante tanto abusos, né, em cima da mulher é que assim, que toda vez que a mulher levanta a voz, principalmente contra um homem, principalmente um homem do poder, ela é taxada como louca, ela é taxada como a mulher que quer se aparecer. As pessoas acham que não tem sentido o que ela está falando. Ou então ela é a culpada, né? Exatamente. Elas mesmas se culpam, elas falam, como que eu não consegui fazer nada? Elas estavam vendo ele abusar delas e não tinha reação. E quando elas saíam de lá, a culpa delas era o seguinte: como que eu não consegui fazer nada? Como que eu não consegui fazer nada? Entendeu? Essa é uma reflexão que eu tenho, assim, porque realmente, geralmente, quando uma mulher vai levantar a voz, ela é sempre questionada, ela é sempre duvidada. Concordo. E as duas ministérios demonstram, né, que as mulheres pediram ajuda. Sim. As mulheres fizeram aquilo que tem que fazer. Denúncia, fui abusada, cadê a polícia? E todo mundo naturaliza. Então, lá no João de Deus, o chefe da casa, não, é assim mesmo. Quando entra a entidade na pessoa, muita coisa é estimulada, muita coisa quer dizer, não, é assim mesmo, o cara fica... Gente, e aí quando a juíza fala também é uma vergonha. Assim, eu dou aula para vocês e dou aula para o direito. Então eu acompanho muito essas questões. No caso do direito mesmo, assim, o STF em 2021 julgou agora uma aberração. Se é possível um advogado, um réu, declarar defesa legítima da honra para justificar feminicídio. Olha que coisa assim que, pelo menos, me preocupa. Claro, concordo. Tem muito avanço, né? Tem avanço em vários campos. Professor, desculpa, pode interrompê-lo? Claro, é uma aula. Porque senão eu não vou conseguir falar. Vocês não interrompem, vocês comentam. Pois é, não, eu estava querendo só comentar que, tipo assim, que eu acho que a questão do patriarcado, da agressão da violência contra a mulher, do homem sentir que pode ter domínio sobre a mulher, isso é um instinto muito primitivo, né, masculino, que vem de nossos ancestrais, né, de quando a mulher não podia trabalhar porque não tinha trabalho. Quando a mulher não podia ir trabalhar porque ela não tinha como controlar a quantidade de filhos que ela tinha e, consequentemente, ela tinha que ficar dentro de casa o tempo inteiro. Isso é muito primitivo.
E hoje em dia nós evoluímos no ponto que a mulher não precisa mais passar por esse tanto de problema, né? A mulher pode seguir a linha como se fosse um homem, tem certo houve uma igualdade assim, de sexo, em questão da evolução, né, da questão da população nossa ter aumentado tanto que a gente não precisa falar que a mulher serve só para procriar. Nós já temos milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo, né? Só que no Brasil a gente vê, né, com a vacina, tanto de pessoa que tem, a gente não precisa ter aquela necessidade de procriar para sobreviver, né, a nossa raça. Então, eu acho que é só questão de superar um pouco aquele instinto masculino mais primitivo que tem, de dominação com relação à mulher, por causa desse problema, que é um problema até, pode dizer assim, que é sexual, né? Nesse quesito, assim, que é um problema do homem querer ser o superior para ele mandar na mulher para poder reproduzir, e isso a gente já consegue superar. E você vê que os problemas que tem em relação de homem e mulher são sempre, geralmente, a grande maioria, vem de famílias que as pessoas não têm, às vezes, um ensino superior completo, né? Não estou generalizando, mas assim, eu vejo muito naquele canal mais público, né? Aquele canal, aquela televisão mais pública, lá só dá caso, assim, de pessoas que não estão, assim, às vezes, não necessariamente, né? Mas eu não sei, eu não posso nem falar porque eu não estou acompanhando tudo, mas quanto mais a pessoa não tiver aquela consciência de que a mulher tem o seu papel, de que ela tem condição financeira de se manter, mais é o problema. E tem muitas mulheres que realmente não têm condições e precisam de se casar por conveniência, né? Isso acontece até nos dias atuais. Quando a gente pensa nessa questão das diferenças, né, até algumas teorias antropológicas procuraram tentar explicar. Existe diferença entre masculino e feminino. Sim, não pode tentar apagar isso. Existem diferenças. O que se propõe com as teorias é acabar com as construções patriarcais que tentam limitar, diminuir e performatizar. Há uma teoria antropológica que fala que a principal diferença, né, a reprodução, colocou a mulher em desvantagem. Enquanto o homem não tem gravidez, não tem aqueles períodos, não menstrua, aquela coisa toda, não fica 9 meses, né, e principalmente quando a mulher dá à luz, no passado, né, então a mulher ficava muito exposta, porque ela ficava fragilizada e ela e a cria, né, eram muito suscetíveis, né, de serem devoradas por feras. Então, essa diferença reprodutiva é uma tentativa de explicar as diferenças e por que construiu-se esse sistema ideológico. Mas, na verdade, apaga essa construção, essa teoria apaga que há um determinante no patriarcado que é uma questão ligada ao poder. Então, a ideia de tentar inferiorizar, de colocar em posição subalterna, é uma negação, obviamente, das qualidades, é uma negação do feminino, é uma negação da capacidade. Então, por exemplo, quando você olha para o mercado de trabalho, a maioria já é mulher. Quando você olha para as salas, e não é só psicologia, quando você olha numa sala de engenharia, tem um monte de mulher. Quando você olha para o ensino superior de maneira generalizada, a maioria é mulher. Por que isso não se reproduz no salário, nas conquistas, nas oportunidades? Né? Então, é preciso pensar. Bom, o que Ivone Guevara, uma feminista, propõe? Então, nós estamos aqui dizendo, há uma construção social voltada para tal, todos vocês reconhecem, concordam, claro, tem que tomar cuidado com o exagero, mas tem uma construção social. Qual que é o caminho? E aí, ninguém está pedindo para a pessoa ir para a rua, principalmente as mulheres ir para a rua, tirar a roupa e... Não está se pedindo isso. A nossa aula não trabalha isso. Mas o que as pautas dizem é o seguinte, tem que se romper. É uma construção social? É uma construção social. É um paradigma ideológico? É um sistema de práticas e ideologias? Como que você rompe? É com o discurso. Então tem que romper o silêncio. Tem que romper a aceitação da naturalização,
seja ela dentro do direito, dentro da sociedade, dentro do mercado, dentro do trabalho e até dentro da religião, que às vezes contribui, principalmente dando o status, né, do sagrado, dos textos sagrados, dizendo, olha, não admito que a mulher faça isso, a mulher tem que estar assim e tal, né, por causa do seu destino, porque foi ela que pecou e parará, parará. Romper o silêncio, desconstruir. E a gente pode fazer isso dentro de casa, né? Isso pode começar dentro de casa, marido e mulher. Isso pode começar dentro de casa, uma filha diante dos pais, dos irmãos, uma mulher que se torna viúva. Por que que tem que viver para os filhos, né? Não, uma mulher viúva não morreu, né? Uma mulher de 50 anos não morreu, uma mulher que é mãe não morreu, e vai por aí afora. Então, romper o silêncio, e é por isso que tem movimentos no mundo inteiro, a Marcha das Vadias, você tem aqueles flash mobs, né, como foi feito, acho que a partir do Chile, é um dos que ganhou o mundo inteiro, né, as mulheres indo para a rua e dizendo, né, querendo romper, até porque é uma tragédia, é uma epidemia quando se fala, por exemplo, em violência contra a mulher. E, não é, e aí tem a doméstica, tem a psicológica, tem a simbólica, a política e, gente, a violência sexual, a violência contra crianças, né? E aí, assim, eu convido vocês muito a pensar, eu frequento igreja, de vez em quando, né, a gente conversa dentro das igrejas, tem que conversar, né? Assim, essas igrejas muito fundamentalistas, elas têm na ponta da língua o que é pecado. Ah, pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é isso, pecado é aquilo. Tá, tudo bem. Mas aí, quando se trata de feminicídio, poucas igrejas se levantam para falar. Quando se fala de, por exemplo, estupros, e ultimamente aparecem estupros coletivos, você não vê essas igrejas se levantando para denunciar esse tipo de pecado. Então, há uma conivência, principalmente em igrejas muito fundamentalistas, há uma conivência com, não só o patriarcado, mas há uma conivência com a violência contra a mulher. Eu mesmo, de vez em quando, a gente dá uma louca, né? Você fica, outro dia, uma discussão dentro da igreja, que essa conversa aqui, a gente ouve, né? Tem hora que a gente fica calado, tem hora que a gente não aguenta. Então, mas questão homoafetiva, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Aí, de repente, eu levantei e falei assim, mas vem cá, eu não vejo vocês falarem que pedofilia é pecado. Não vejo. Não vejo vocês falarem que feminicídio é pecado. Todo dia está morrendo mulher, todo dia estão esfaqueando mulher, todo dia estão pondo fogo nas mulheres, todo dia estão, né, igual recentemente aí, um negócio difícil de assistir. O sujeito chegou com a mulher dentro do apartamento, foi batendo na mulher, subiu o elevador batendo na mulher, chegou lá e jogou a mulher lá de cima. Isso é um escala, isso é uma tragédia. Socialmente, isso é uma tragédia. Aí no outro dia você não vê nenhum líder religioso condenando. Então, eu não sei, mas assim, há uma conivência. E essa conivência passa pela de que o corpo feminino parece ser propriedade do masculino, né? É para vocês pensarem, gente. É para vocês pensarem. E aí, fechou. Desculpa, pode continuar. Ah, tá. E aí, eu vou fechar aqui, aí eu abro para vocês. E aí, só para pensarmos um pouco, existem conquistas? Claro, gente, concordo que tem, né? Assim, principalmente nas nossas sociedades capitalistas, tem muita conquista, né? Assim, nós poderíamos ter uma aula para falar das conquistas, muito avanço, né? Principalmente as eleições últimas têm tido mais mulheres, né? Inclusive até representantes trans, então tem havido, né, a mulher, a presença dela em grandes corporações. Agora, o que a análise do discurso, a análise discursiva demonstrou? As revistas femininas, elas são focadas num tripé.
prazer, sucesso e... Gente, agora eu esqueci a palavra. Prazer, sucesso... Beleza? E beleza, né? É porque tem hora que eu esqueço até a pesquisa que eu já fiz, tem um certo tempo, né? Mas hoje eu estou um pouco cansado. Então, as revistas, elas reforçam. Mas ao reforçar, quando reforçam, a beleza para justamente colocar a mulher dentro de um padrão para o gosto masculino. A sexualidade, a mulher pega, a mulher vai para a balada, a mulher escolhe, a mulher pega, é pegadora, mas é uma construção que a gente sabe que nem para o homem funciona. Ninguém consegue dar conta, né? Essa coisa de ter essa coisa, inclusive, nessa aula também a gente tem que colocar, o homem também ele é vítima, né? E eu vou até fazer um parênteses, senão eu fico só falando das mulheres, mas assim, o patriarcado também faz vítima entre os homens. Então, o que se espera dos homens? Qual é o modelo? Se para as mulheres, recatada, submissa, bela, do lar e tudo que a gente está falando, o que se espera dos homens? Também as teorias de gênero colocam que o patriarcado também vitimiza homens. O que se espera? Tem que ser provedor, tem que ser muito bem sucedido e tem que ser um garanhão. Vocês concordam? Aí eu pergunto para vocês, inclusive, qual homem... É normal a mulher recusar alguma relação, né? Alguma coisa, uma cantada sexual, alguma coisa assim. Para o homem é difícil, né? E elas são criticadas, inclusive, eles são criticados pelas mulheres quando ele recebe uma cantada e não aceita, por exemplo. Então, mas você não acha que isso é uma pressão patriarcal? De que você tem que dar conta. Homem não chora, né? Então. Tem que suportar, né? Não é à toa que os homens morrem antes do que as mulheres, né? Falecem antes. É o que as boas teorias de gênero colocam. Homens também são vítimas do modelo patriarcal. Então, qual que é o modelo de masculinidade? Não pode chorar, não pode ser frágil, tem que ser um vencedor financeiramente, tem que ser um garanhão, ou seja, conquistador. Ele tem que ter as mulheres mais bonitas, ele tem que ter várias experiências amorosas, né? E ele tem que ser provedor, tem que ser bem-sucedido financeiramente. Aí eu pergunto para vocês, qual homem cumpre todos esses requisitos? Nunca conheci, não. Ninguém. Então, se o modelo de masculinidade pede uma coisa que não existe, o que está acontecendo? O modelo patriarcal cria também uma opressão sobre os homens, porque, na verdade, isso faz com que os homens reforcem entre si o modelo vencedor. Então, por exemplo, quando passa um cara na rua com a caminhonete de 200 mil reais, com um bom padrão financeiro, esse cara geralmente, não vou dizer que ele vai ter mais de uma mulher, mas ele já teve vários casamentos. O que os homens falam desse indivíduo? Olha, aquele deu conta. Aquele é o cara. Mas esse modelo faz justamente o seguinte. Ele faz com que pouquíssimos homens também governem sobre o restante do masculino. Então, o modelo de masculinidade também é perverso para os homens. Né? Então, cobra-se demais dos homens, coisa que eles não vão dar conta. A maioria dos homens que a gente conhece, que nós conhecemos, são o quê? A gente tem dificuldade, primeiro. A gente tem conta para pagar, a gente não tem... Qual homem que você conhece que é bem-sucedido? É minoria. A mesma coisa, a gente tem fragilidade, você tem que ficar escondendo ela. Você não pode dizer que você está com depressão, você não pode dizer que você chora, você não pode dizer que você tem medo. E o que é pior, né? Você não consegue cumprir esse outro estereótipo. Então, dito dessa maneira, homens e mulheres são vítimas. No caso das revistas femininas, você tem essa idealização do amor que acaba reforçando os estereótipos da mulher ser
preparada, moldada para o romance, para o masculino, né? A mercantilização do amor e, embora tente superar os estereótipos, acaba os reforçando, porque joga como se fossem manuais sobre o comportamento masculino e feminino, joga como se fossem coisas muito simples, e na verdade não são. Da mesma maneira, são padrões equivocados de liberdade, porque nem homens e nem mulheres são tão livres, né? São padrões equivocados de idealização romântica, né? Aquela ideia de que você tem que ser também muito feliz romanticamente, né? Que é uma coisa muito burguesa, né? Não passa longe do que é realmente as questões ligadas ao romance, ao casamento. Os papéis sempre da mulher liberada, ou seja, você acaba trazendo para a mulher uma outra exigência de que a mulher tem que ter aí uma vida sexual muito ativa. E aí, gente, entra aquele problema que eu, pelo menos, como homem, eu digo, e eu vou dizer para vocês, não sei como é com as mulheres, não tem como você dar conta de tanto sucesso ao mesmo tempo. Na vida, tem aquele momento que você está ganhando dinheiro e tem aquele momento que você está muito dedicado ao amor, né? Você não dá conta. Ninguém tem hormônio que consegue ao mesmo tempo cuidar de sucesso e de felicidade amorosa, né? Ou você está focado no sucesso, ou você está focado na sua relação. Não existe esse super-homem, essa super-mulher. Então, qual é a realidade? Aí aqui agora é o peso, né? A realidade é que ainda, né, embora as revistas vendam esses estereótipos de mulher liberada, de que a gente vive em outros tempos, mas ainda temos a tragédia dos estupros, da violência doméstica, do feminicídio, a tragédia, muitas das vezes, da mulher ser vista apenas como corpo para o prazer masculino, né? Então, aí, os números de estupro são abissais na realidade brasileira, né? E, para a gente ir concluindo, né? Lembra que eu falei que o patriarcado usa as mulheres? Em 2014 foi feita aquela pesquisa, né, com 3.800 indivíduos, sendo quase 70% deles do sexo feminino, e na pesquisa perguntava, né, mulheres que usam roupas curtas, né, que mostram o corpo, merecem ser atacadas, violentadas? E aí, uma parcela considerável dessa pesquisa disse sim, ou seja, é a mulher que é responsável pelo estupro, né? Na mesma pesquisa, né, 65 concordaram que a mulher que sofre violência doméstica dentro de casa pelo marido é porque ela gosta de apanhar, né? Olha que coisa, novamente, as próprias mulheres responsabilizando as mulheres pelas suas violências sofridas. Então, eu abro aí a participação de vocês justamente para continuarmos discutindo essas questões, né? A proposta é continuar avançando como sociedade, né? Existem avanços e a gente tem que comemorar, como disse o Vinícius, né? O STF, então, mesmo que tardiamente para a nossa sociedade, mas o STF disse: não pode nenhum homem alegar legítima defesa da honra. É um avanço. É um avanço porque está dizendo, se um marido se sente traído pela sua esposa, ele não tem o direito de matar sua mulher. Ninguém tem o direito de matar. Tem avanços no comportamento. Há, sim, pelo menos em alguns segmentos, mais liberdade sexual para a mulher. Mas há perigos. Há avanços no mercado de trabalho, há avanços na representatividade, mas, como sociedade, talvez o que mais careça ser perseguido ainda são os altos índices de violência contra a mulher, seja doméstica, seja estupros, e seja também pedofilia, né, e contra as crianças, contra as meninas, né? Então, eu abro, alguém quer comentar, alguém quer falar alguma coisa?
De repente vocês ficaram prolixos. Vou falar. Sim, Vinícius. Não fala muito mesmo, então vamos lá. É um dado interessante. Eu participei uma vez de uma palestra com uma terapeuta aqui em Belo Horizonte. Um dos temas que foram abordados foi exatamente violência contra a mulher dentro de casa. Inacreditável, era um grupo que deviam ter 30, no máximo 40 pessoas. Isso é só para todo mundo ver como é que a coisa é. 3 mulheres, aliás, 2 mulheres e um homem se levantaram porque eles sofreram abuso dentro de casa pelos pais. Então, se você pensar que tinham 30, 40 pessoas lá, nós estamos falando de 10% dos lares. Então, esse abuso, e isso é do patriarcado, é como você disse. Independente se for abusado um homem ou uma mulher, isso é o poder do patriarcado. Né? E o que a gente vê é o seguinte, aquele que foi abusado lá anteriormente, ele será um abusador amanhã. Então, é muito complicado isso, a gente tem que realmente repensar isso. Né? E eu estava rindo aqui na hora que você falou na negócio do STF, porque é ridículo, né, nessa altura do campeonato, falar que o homem agora é crime lavar a honra com sangue. É inacreditável. Né? Mas estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Passos lentos, mas caminhando. Na verdade, esse crime lavar a honra com